E o Corinthians já sabe quantos milhões de reais serão gastos para a ampliação da Neoquímica Arena, que será bancada por gestora do estacionamento. E ainda falando sobre a Neoquímica Arena, obras que incluem a troca do gramado já foram iniciadas e o treinador Fernando Diniz pode estar próximo de ganhar mais uma opção para a lateral esquerda. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre uma outra opção para a lateral esquerda que o treinador Fernando Diniz pode estar próximo de ter. O lateral esquerdo, Hugo, em breve deverá iniciar o processo de transição ali dos detalhes finais da recuperação de cirurgia que ele fez. O lateral esquerdo, Hugo, está fora de combate, está fora dos gramados desde o início dessa temporada, mais precisamente desde o mês de fevereiro. Na verdade, o Hugo, no dia 5 de fevereiro, o Timão acabamos enfrentando o Capivariano dentro da nossa casa. O Hugo, após uma disputa de bola, acabou prendendo a perna, caiu sentindo muitas dores e posteriormente acabou tendo uma lesão grave no joelho diagnosticada. Ele acabou fazendo uma cirurgia no menisco e desde então ele vem em seu processo de recuperação. Destacando que nessa temporada disputou apenas 3 partidas e, como eu disse a vocês, ele que está desde fevereiro fora, em breve a expectativa é que durante esse período em que está acontecendo a paralisação, o Hugo, que continua os trabalhos no CT do Dr. Joaquim Grava, trabalho de recuperação, deve iniciar a transição para que em breve possa ficar à disposição do treinador Fernando Diniz, destacando que o Corinthians voltará aos jogos oficiais somente a partir do dia 22 de julho, então existe expectativa para que nesse período, de repente, o Hugo já esteja no processo final para ser mais uma opção do Fernando Diniz. Cabe destacar que se aparecer alguma proposta de empréstimo, por exemplo, pelo jogador, o Corinthians não vai dificultar as coisas, já que temos 2 opções para a posição, Matheus Bidu, que é o titular, e o Fabrício Angileri, que é o reserva imediato. A minha opinião, quanto ao Hugo Farias, lateral esquerdo, em breve ter chances de iniciar já o processo de transição, que é deixar o departamento médico fazer os primeiros trabalhos em campo e posteriormente ser liberado para se tornar opção do treinador, é a seguinte, vou ser bem sincero com vocês. Primeiramente, torce muito para que o Hugo tenha uma recuperação fique 100% e consiga, com total segurança, fazer a sua função, fazer o seu trabalho, que é ser jogador de futebol. Agora, no atual elenco, no atual grupo, eu sinceramente vejo as chances do Hugo ser utilizado pelo Fernando Diniz como bastante remotas. Na verdade, vai ter muitos que vai dizer que o Hugo retornando não é reforço. Eu, particularmente, respeito muito o trabalho do atleta, tem contrato até o final desse ano. Sinceramente, se aparecer, por exemplo, alguma proposta de empréstimo, volto a dizer, eu acredito que o Corinthians não vai dificultar, mas absolutamente que enquanto ele estiver no grupo, estando recuperado, claro que o Fernando Diniz vai dar algumas oportunidades ao jogador. Enfim, vamos aguardar, é como eu disse, primeiramente torcer pela recuperação do jogador e, claro, se aparecer alguma proposta de saída, tem contrato até o final desse ano, como eu disse, as coisas não serão dificultadas. E agora vamos falar sobre obras iniciadas na Neoquímica Arena. A troca do gramado já começou. Estamos em um período de paralisação. Corinthians que voltará a entrar em campo dentro da nossa casa somente no dia 22 de julho. Então, durante esse período, algumas obras, algumas melhorias serão feitas na nossa casa com
esse grande intervalo até a próxima partida, destacando que todo esse intervalo está sendo possível devido à Copa do Mundo, que começará em breve. Então, alguns detalhes importantíssimos necessitarão serem feitos dentro da nossa casa. E um dos pontos mais importantes, estamos falando do gramado. Gramado da nossa casa, por muito longe, melhor gramado do Brasil. E o gramado, nesse período, precisará ser trocado. E a obra para a troca do gramado da nossa casa já iniciou. No último domingo, dia 7 de junho, já tivemos informações que a troca do gramado ela já foi iniciado. Na verdade, algumas obras, manutenções que estão sendo feitas que acabam incluindo a troca do gramado, pulverização e adubação, período de germinação e irrigação, além da aplicação da técnica chamada de sticking, que reforça o campo com fibras sintéticas. A previsão é que os trabalhos durem cerca de 10 dias, deixando o gramado em perfeitas condições para a sequência da temporada. Além disso, também outras melhorias estão sendo preparadas, como, por exemplo, as limpezas, tanto da parte interna e externa, a melhora da fachada com trocas de LEDs e tudo mais. Então, nesse período, espera-se que tudo isso seja resolvido para quando o Timão voltar a atuar na nossa casa, absolutamente tudo esteja da melhor forma, melhor aparência possível. A minha opinião, quanto às obras que inclui a troca do gramado da Neoquímica Arena já terem sido iniciadas, é a seguinte: extremamente importante a troca do nosso gramado, que, como eu disse a vocês, é de longe o melhor gramado do nosso país, e absolutamente que estamos falando aí de uma obra que acaba exigindo uma grande cautela, um grande cuidado. É como eu disse a vocês, não é à toa que o nosso gramado é o melhor do nosso país. Ali as coisas sempre foram bem feitas e absolutamente que após o término dessa troca, claro que com o retorno aos jogos, teremos ali uma mudança que será fácil perceber. Ao longo dos meses anteriores, alguns detalhes ali acabaram acontecendo no gramado, inclusive com eventos, shows, como principalmente a NFL, que acabaram acontecendo algumas mudanças, e, claro, alguns setores ali do gramado acabaram sendo prejudicados. Então, com essa troca, tudo ficará 100% novamente, e mesmo até com esses danos, alguns danos que aconteceram, mesmo assim o gramado da nossa casa continuou sendo o melhor do nosso país, isso de forma disparada. Então, é extremamente importante, volto a dizer a vocês, e claro que o nosso gramado também sempre foi aquele diferencial para o nosso Timão sempre ser forte jogando dentro da nossa casa. Então, uma grande notícia, uma excelente notícia que tudo isso tenha sido iniciado, mas claro também que não podem esquecer de detalhes importantes, os LEDs, tudo mais, a fachada, principalmente detalhes voltados para as limpezas da nossa casa, que também são extremamente importantes. Mas enfim, ótima notícia, porque a questão do gramado já está sendo resolvida. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre a Neoquímica Arena, só que dessa vez, assunto relacionado à ampliação da nossa casa, aumento da capacidade. O Corinthians já sabe quantos milhões vai custar a ampliação, que na verdade será bancada pela gestora do estacionamento. Na semana passada, tivemos um anúncio até que surpreendente do Corinthians, que confirmou a renovação do contrato com a Índigo, gestora dos estacionamentos ali, que controla os estacionamentos da Neoquímica Arena. Eu falo que surpreendente, porque existia um processo, até de repente da troca da empresa, devido a algumas polêmicas que aconteceram, principalmente por ser considerado um contrato que não era benéfico ao clube. O Corinthians praticamente não recebia nada dos valores da empresa, mas esse contrato acabou sendo
anunciado a renovação. Detalhes do ajuste do novo contrato que foi feito por 12 anos. Por exemplo, havia uma dívida, cerca de 2,5 milhões do Corinthians com a empresa. Essa dívida acabou sendo considerada perdoada e ainda a partir de 2030 a empresa passará a pagar cerca de 13 milhões de reais ao Corinthians pela cessão, pelo uso da área, conforme o próprio Corinthians acabou noticiando de forma oficial. Além dos ajustes do contrato, um repasse considerado maior ao clube, também ficou combinado que a empresa vai bancar um aumento na capacidade no setor leste superior, passando hoje a nossa casa de algo de aproximadamente 49 mil lugares para 51 mil lugares. Estamos falando de mais 2 mil lugares no setor leste superior. O valor, o custo para essa obra, pelas informações do meu timão, custarão algo na casa de 7,5 milhões de reais. Absolutamente que isso será possível após as devidas aprovações, mas os custos são esses, segundo o meu timão. Então, teremos aí uma obra de aproximadamente 7,5 milhões de reais para aumentar entre 2 mil, pouco mais de 2 mil lugares no setor leste da nossa casa. Enfim, vamos aguardar para quando, de repente, isso vai iniciar. A minha opinião quanto a essa informação dos milhões que serão usados para bancar o aumento da capacidade da arena é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de 2 mil lugares. Analisando 2 mil lugares, podemos considerar pouco. Apenas 2 mil lugares, mas, na verdade, sinceramente, acaba tendo um impacto, sinceramente, para mim, importante. Serão 2 mil pessoas a mais que poderão ter acesso à nossa casa. Destacando que a principal intenção é fazer a Neoquímica Arena ultrapassar os 60 mil lugares, mas sabemos que são obras ali que acabam custando caro, e claro, sempre tem as questões das aprovações, todas as medidas de segurança, inclusive esses 2 mil lugares a mais. Só que eu vou ser sincero com vocês, para mim, sinceramente, sendo apenas 2 mil a mais, como se trata pela quantidade, isso falando de uma obra, não é uma obra aí que vai exigir assim tantos detalhes, principalmente de engenharia. Sinceramente, para mim, eu espero que não seja algo que daqui a algum tempo esteja esquecido. O Corinthians tem que correr atrás disso o quanto antes possível, buscar as aprovações e fazer a Índigo bancar essa obra o quanto antes. Sinceramente, isso não pode ficar demorando. Estamos nesse período aí de paralisação, que eu acabei de falar para vocês, trocando o gramado, limpezas serão feitas, trocas de LEDs. Já aproveita e aumenta a capacidade. Faz a Índigo pagar, já aproveita de uma vez. Não demorem. Sinceramente, eu vou ficar cobrando isso direto, está anotado aqui. Vou sempre lembrar. Não pensem que de repente será algo aí para ser colocado como benefício e no final das contas, por alguma desculpa, não acontecer. Então, a informação é essa, é do meu timão, que vai custar 7,5 milhões de reais, e como eu disse a vocês, não é algo que se necessita demorar tanto tempo. Uma ótima notícia, sinceramente eu considero. Apesar de serem apenas 2 mil lugares, serão mais 2 mil pessoas, como eu disse, que vão acessar. Isso vai impactar até no fiel torcedor. Então eu vou cobrar. Uma ótima notícia, tomara que isso seja iniciado o quanto antes possível, e como eu disse a vocês, eu vou cobrar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!